Nos últimos 30 dias, nós tivemos uma forte correção no Ibov, que agora negocia na casa dos 121 mil pontos, uma queda de quase 7% no último mês, e é claro que toda essa pressão causada por alguns fatores macroeconômicos tem derrubado, de uma forma geral, o preço da maioria das ações. E nesse vídeo, quero aproveitar a oportunidade para fazer uma análise comparativa entre as ações da CEMIG 4, que agora são negociadas abaixo da casa dos R$11, uma empresa que tem gerado um valor enorme para os seus investidores nos últimos 5 anos e uma excelente distribuição de proventos nos últimos 12 meses. Na outra ponta nós temos as ações da Transmissão Paulista, a nova ISA Energia Brasil, negociada agora a R$ 23,16, uma empresa que trabalha com margens enormes, tem pagado um caminhão de proventos, e nesse vídeo nós vamos fazer uma análise comparativa completa, abrangendo vários fatores, os principais diferenciais de cada uma dessas empresas, os fundamentos, valuation, projeção de dividendos, os principais riscos do modelo de negócios de cada uma delas e, por fim, o meu preço teto pessoal para aportes. Lembrando que essas empresas elas são core de carteira previdenciária devido à excelente disciplina na alocação de capital nos últimos anos e também o ótimo histórico de remuneração via dividendos aos seus acionistas. E nesse vídeo nós vamos trazer os pontos fundamentais da análise de cada um desses ativos de forma que você saia daqui sem dúvida a respeito de cada um deles. A intenção desse canal não é recomendar compra ou venda de ações e sim trazer informação de qualidade para você mesmo realizar a gestão da sua carteira de investimentos com foco no longo prazo. Se eu te ajudar, me dá uma moral, arrebenta o botão de inscrição, deixa um comentário para nós, isso é importante e bora para o vídeo. Bom, começando pela ISA Energia, nós temos aqui uma empresa que atua exclusivamente no segmento de transmissão de energia, que acaba sendo o mais perene e previsível dos três segmentos. Enquanto no segmento de geração nós temos ali alguns distúrbios quanto à oferta e demanda de energia, então pode oscilar no médio e longo prazo. No segmento de distribuição nós temos um custo operacional gigantesco com o furto de energia, temos também a questão da inadimplência. Já no segmento de transmissão você não tem toda essa problemática. Então a empresa arremata a concessão lá no leilão de transmissão, vai construir as torres que vão vigorar por prazos de 15 a 30 anos, todos eles reajustados pelo IPCA. Então vejam que é um segmento já blindado contra as flutuações inflacionárias. Então ela consegue incorporar a inflação do período dentro das suas receitas e repassar para o investidor através de elevados dividendos. Outro ponto interessante é que existe um custo muito baixo de manutenção dessas torres. E o reflexo disso pode ser visualizado aqui no indicador de eficiência margem EBITDA. Então a margem EBITDA é a margem das operações, excluindo toda a parte contábil do negócio. Então a gente vê que hoje a Transmissão Paulista trabalha com a margem EBITDA de quase 70%. Isso nos mostra mais uma vez como o segmento de transmissão é um modelo de negócios que tem um baixo custo operacional no longo prazo. Além disso, aqui nós temos um controlador com conhecimento aprofundado no setor de transmissão, atuando em quase toda a América Latina e América Central e desenvolveu algumas vantagens competitivas de longo prazo. Primeiramente, é a vantagem setorial de se ter receitas previsíveis e blindadas contra a inflação, como eu mostrei para vocês na fase inicial do vídeo. Segundo ponto, nós temos aqui um crescimento consistente e rentável. Então a empresa vai arrematando novos lotes com taxas de retorno atrativas, gerando valor para os seus investidores. O terceiro ponto que mais me agrada é o alto nível de eficiência na construção e operação de projetos. Então vejam que a Transmissão Paulista, dada ao seu histórico de excelência, ela consegue entregar os projetos com prazo de 7 meses de antecedência e consegue gerar uma economia de 36% no CAPEX, ou seja, no recurso utilizado para a construção desses projetos. Isso mostra o alto grau de expertise do controlador e nós temos aqui ainda um payout sustentável de 75% do lucro líquido regulatório. Então a empresa tem um compromisso em remunerar muito bem os seus investidores no longo prazo. Olhando agora os indicadores fundamentalistas, nós temos a ISA sendo trabalhada a um PL de 4,6 vezes. Isso significa que, se os lucros continuarem estáveis, em menos de 5 anos, ela retorna todo o capital investido para o acionista, seja uma parcela através dos dividendos recebidos e outra parcela reinvestindo dentro das próprias operações. Hoje a empresa negocia um preço sobre valor patrimonial de 0,75, um desconto de 25% no patrimônio líquido de uma empresa que possui numerosos ativos de transmissão. Então a segunda maior transmissora do Brasil hoje, e nós temos uma companhia com endividamento também bem controlado. Dívida líquida sobre EBITDA em 1,86 vezes, o que mostra que a empresa tem certo nível de disciplina financeira. Como eu falei com vocês, característica do setor de transmissão trabalhar com margens muito elevadas, trabalhando aqui uma margem líquida de 46,3%. Então vejam que toda a receita que entra no caixa da companhia, quase 50% se transforma em lucro líquido no final das contas.
Temos aqui alguns indicadores de rentabilidade ok, um ROI de 16,3% e um ROIC de 13,3%. O ideal é que você busque retorno sobre o capital investido superior à Selic no longo prazo. E a gente vê que a companhia tem sim entregado essa taxa de retorno adicional. E tem entregado um dividend yield entre 8% e 9% também nos últimos anos. Gráfico de crescimento de lucros e receitas mostra o bom trabalho gerado pela atual gestão nos últimos 5 anos. Utilizando a nossa adaptação da fórmula de Graham para estabelecer o valor justo das ações da ISA, nós temos aqui um lucro por ação de R$ 5,02 nos últimos 12 meses e um valor patrimonial por ação de R$ 30,70. Trabalhando aqui com um PL histórico de 7,8 vezes e um P sobre VP de 1 vez. Vejam que eu não estou exigindo múltiplos muito elevados. Ainda assim, nós temos um preço justo de R$ 34,74, ou seja, uma margem de segurança de 44% para aportes. Projetando os dividendos para 2025, vamos trabalhar com ROI esperado de 16% para o próximo ano. Lembrando que a empresa do setor de transmissão, ela entrega o seu resultado de duas formas, né? O resultado IFRS, que é o resultado contábil tradicional, porém o setor de transmissão ele tem a característica de ter um descasamento muito grande do seu fluxo de caixa. Então o resultado regulatório acaba refletindo muito melhor esse fluxo de caixa ao longo dos anos. Então vamos trabalhar com o lucro regulatório. Nesse caso nós temos um lucro por ação de R$ 2,62 e utilizando o payout de 75%, nós temos aqui uma projeção de R$ 1,97 em dividendos para o próximo ano. Um yield bem próximo aqui da casa dos 8%, considerando a cotação atual desse ativo. Agora vamos falar dos riscos de se investir nessa empresa, né? O primeiro deles, e para investidores mais exigentes, é o fato da companhia não possuir o tag along nas suas ações preferenciais, o que é uma proteção bem-vinda para o acionista minoritário. O segundo ponto aqui é a perda da RBSE a partir do ano de 2028. Então vejam vocês que a RBSE ela compõe uma parcela bem significativa da receita operacional da companhia, né? Então vejam que de uma receita de 1,3 bilhões, quase 600 milhões foram frutos aqui da RBSE e essa indenização vai cessar ao longo do ano de 2028. Porém, a companhia ela já vem trabalhando para recompor essa perda. Inclusive, atualmente possui 7 projetos em construção conquistados em leilões. Estamos falando de 3 mil quilômetros em linhas de transmissão que vão gerar uma RAP de 972 milhões, né? Então, a composição de quase 1 bilhão por ano de receita anual permitida. Então é claro que a companhia vai inicialmente se alavancar um pouco mais para avançar com esses projetos, porém no longo prazo é uma RAP adicional de 970 milhões. Por fim, o terceiro e último risco é a forte concorrência nos leilões de transmissão, né? Então temos essa matéria do Brazil Journal de 2023, deságios no leilão de transmissão chocam o mercado. E por que isso está acontecendo? Como eu mostrei para vocês, o setor de transmissão é um setor altamente rentável que demanda poucos custos e despesas operacionais para rodar, entregando margens muito elevadas, e isso tem chamado a atenção de todo o setor elétrico. Então muitas empresas que não atuavam nesse segmento estão migrando agora para a transmissão, como é o caso da CPFL Energia, da ENGIE, Neo Energia, e essa alta concorrência está gerando menores taxas de retorno a longo prazo, né? Então provavelmente o setor de transmissão ele vai continuar lucrativo, mas não tão lucrativo como há 10 anos atrás. E a Transmissão Paulista é um dos ativos que compõem a planilha de membros aqui do canal, né? E o meu preço teto pessoal para aportes nessa empresa é R$ 21, considerando vários fatores, além da perda da RBSE, a elevação da alavancagem nos próximos anos e também a questão de maior concorrência nos leilões de transmissão. E por que eu estou exigindo essa taxa de desconto tão elevada? Porque eu acredito que no setor elétrico tem empresas mais descontadas e com perspectiva de crescer os dividendos a longo prazo, né? Então eu prefiro alocar meu capital naquilo que tem uma perspectiva maior de crescimento nos proventos. Vamos falar agora de uma das top picks aqui do nosso canal. Então a galera do clube de membros comprou bastante CEMIG em janeiro e fevereiro desse ano e a empresa trouxe uma bonificação de 30%, entregou um caminhão de dividendos, estamos aí com retorno superior a 30% numa empresa de setor perene que deve continuar pagando bons proventos. Galera, a CEMIG é uma empresa totalmente integrada, atuando em todos os subsetores do setor elétrico, distribuição, transmissão, geração, comercialização de energia e distribui também gás natural, né? Então ativo bem completo com EBITDA bem defensivo. Então vejam que o lucro das operações é bem diluído em todos os subsetores. E temos aqui, é claro, a participação majoritária do segmento de distribuição. Lembrando que a companhia vem investindo hoje para ser cada vez mais distribuidora, né? Outro ponto interessante é que a CEMIG vem realizando fortes investimentos nos últimos 7 anos, buscando modernizar e manter a qualidade dos seus ativos e ainda assim consegue trabalhar com a queda na sua alavancagem, né? Então mais um indício
indício de uma excelente gestão, ou seja, investimentos crescendo e alavancagem diminuindo, né? Bem controlada agora em dívida líquida sobre EBITDA em apenas uma vez. Aqui nos indicadores fundamentalistas nós temos a CEMIG negociada a um PL de 4,7 vezes, um P sobre VP de 1,1 vez, um EV/EBITDA de 3,6 vezes. Então todos os múltiplos apontando para uma empresa muito descontada. Muito cuidado aqui, pessoal, porque a gente está olhando para os resultados dos últimos 12 meses que foram fortemente impactados por eventos não recorrentes, né? Então a gente vê um upside de 2 bilhões de reais só no terceiro trimestre de 2024, fruto da venda da Aliança Energia para Vale. Então tem que dar um desconto nesses indicadores, porque isso aqui é algo que não vai acontecer no ano que vem, né? Entretanto, a empresa segue muito redonda em termos financeiros e operacionais. Dívida líquida sobre EBITDA inferior a uma vez, então a companhia ela não tem dívidas, pode sim se alavancar para continuar investindo em grandes projetos nos próximos 5 anos. Tem trabalhado com a margem líquida de 17%, também impactada por venda de ativos, ROI de 23% e ROIC de 19,5%. Forte crescimento de lucros e receitas nos últimos 5 anos. Empresa com ótima política na distribuição de dividendos, entregando 50% do lucro líquido na forma de proventos para os seus acionistas. Alguns investidores reclamam do atraso no pagamento desses proventos, mas isso para mim é algo irrelevante. Estou muito mais preocupado com a qualidade da gestão, com a forma como ela gera valor para os seus investidores, ainda que haja aí um atraso, um retardo no repasse desses proventos. Utilizando aqui a adaptação de Graham para estabelecer o valor justo das ações da CEMIG, trabalhando com lucro por ação de R$ 2,31 nos últimos 12 meses, um valor patrimonial de R$ 9,81, um PL histórico de 8 vezes e um PVP histórico de 1,1 vez. Temos aqui um valor justo de R$ 14,12, ou seja, uma margem de segurança de 29%. Mas muito cuidado, porque esse lucro por ação, como eu já falei com vocês, ele está fortemente inflado por um evento não recorrente que não vai se repetir em 2025, que foi a forte venda de ativos realizada nos últimos 12 meses. Aqui na projeção de dividendos simplificada, vamos trabalhar com ROI esperado de 18% para 2025 e um lucro por ação de R$ 1,82. Então vejam que, segundo as minhas projeções, haverá um downside de R$ 2,30 para R$ 1,82, porque ano que vem não vai acontecer aquela venda de ativos inflando o lucro líquido. Então nós temos aqui um payout de 50%, uma projeção de 91 centavos por ação, que nos daria um dividend yield de 8,3% na cotação atual de R$ 10,95. Bom, e quais seriam os principais riscos de se investir nessa empresa? Assim como a Transmissão Paulista, a CEMIG não possui tag-along nas suas ações preferenciais e a gente vê uma tentativa de privatização junto ao governo mineiro. Entretanto, se de fato ele for seguir o modelo corporation, a gente deve ver uma conversão das ações preferenciais em ações ordinárias e nesse caso aqui o investidor seria até mesmo beneficiado, né? Outro ponto importante é que a companhia prevê um investimento de quase 40 bilhões de reais entre os anos de 2025 e 2029. Então vejam que estamos falando aqui de um valor bastante relevante que vai impactar de certa forma o balanço financeiro da companhia, né? Então nós teremos uma alavancagem subindo um pouco, entretanto é uma companhia que gera um EBITDA de 8,5 bilhões de reais por ano, né? E tem espaço para se alavancar aqui. Porém, isso pode pressionar os dividendos no médio prazo. Uma companhia com endividamento menor vai ter uma pequena retração ali no lucro líquido devido ao resultado financeiro. Pessoal, atualmente eu considero a CEMIG uma das empresas mais redondas do setor elétrico para se investir, empresa com alavancagem extremamente controlada, os ativos dentro dos limites regulatórios da ANEEL, empresa vem gerando ganho de eficiência operacional, então um ativo que era ruim 7 anos atrás e agora está entre os melhores do setor, né? Com elevados indicadores de rentabilidade e eficiência. A empresa não me parece cara nos preços atuais, mas eu exigiria uma margem de segurança um pouco maior aqui, né? Então meu preço teto pessoal para aportes é R$ 10. Caso a empresa siga negociada abaixo de 10, a gente volta a fazer aportes nessa empresa, já é uma das maiores posições da minha carteira pessoal de investimentos, mas é claro que se ela cair abaixo de R$ 10, com esse yield de quase 9% projetado para 2025, eu volto a comprar ações da CEMIG sim. Agora, se você gostou desse vídeo, quer ter acesso a um conteúdo diferenciado, com acompanhamento mais próximo do mercado financeiro, com notícias diárias, análises que eu trago exclusivamente no grupo do WhatsApp, além de vídeos exclusivos todos os finais de semana, considere assinar esse canal por apenas R$ 4,99. É um investimento que vai impedir que você cometa grandes erros com a gestão do seu patrimônio. Fica aí o convite, peço que você não esqueça de deixar para mim um comentário, seu like é importante para nós e até o próximo vídeo.